No âmbito da administração pública, é possível a existência de servidores com efetividade e sem estabilidade. Eu fiz essa questão aqui recentemente numa aula ao vivo, mas eu gostei muito dela. Ó, prova do Tribunal de Contas do Estado do Rio. Eu gostei muito dessa. Olha só a frase. É quase filosofia. Isso aqui não era para estar apagando, mas tudo bem. É possível a existência de servidores com efetividade e sem estabilidade, bem como servidores com estabilidade e sem efetividade. Vamos lá, vamos pensar juntos aqui. O que seria um servidor público com efetividade? A fato, se tivesse 100 hoje, seria 1% vagabundo. Infelizmente não tem, né? O que seria servidor com efetividade, mas sem estabilidade? Servidor no estágio probatório. Então, quando você tem efetividade, nunca se esqueça, efetividade é a característica daquele cara que tomou posse e começou a exercer o cargo. Quando você começa o exercício do cargo, você recebe efetividade. Exercício, efetividade. Depois do estágio probatório, estabilidade. Então, a efetividade você tem, só não tem estabilidade ainda. Então, perfeito. Essa primeira parte aqui, sim, sem dúvida, com efetividade e sem estabilidade. Mas é possível um servidor ter estabilidade, mas não ter efetividade? Isso aqui tem caído muito nas provas ultimamente, eu tenho chamado a atenção disso. Você vai encontrar isso aqui no artigo 19 da ADCT. Aí você me fala, que porra é essa, né? A ADCT, Atos e Disposições Constitucionais Transitórias, fica no final da Constituição Federal. Quando você chega no último artigo da Constituição, o que vem depois é a ADCT. A ADCT é um agrupamento de regras, digamos assim, de transição constitucional. Então, a ideia é que você coloca na ADCT tudo aquilo que é necessário para você poder manter um sistema de regras de leis enquanto não for estabelecida a nova legislação. Tá? Então, quando você tem uma Constituição que muda muito abruptamente a formação do Estado, que é o nosso caso, a Constituição de 88 redemocratizou o Estado. Lembre que a anterior era a Constituição da ditadura militar. Né? Então, a primeira ditadura... A primeira não, né? A ditadura democrática pós-ditadura, a primeira e única, foi 88. Então, para poder preservar alguns direitos que a gente sabia que não tinha lei e que não teria, inclusive, guarita na própria Constituição Federal, colocou na ADCT. Então, são direitos que prevalecem até que sejam devidamente legislados. Um exemplo clássico disso, só para vocês saberem, é a questão da estabilidade provisória da gestante, que até hoje está na ADCT. Se não fosse a DCT, a gestante não teria estabilidade provisória após o parto. Isso está na DCT, não está na Constituição, não está na CLT, não está em lugar nenhum. Né? A menos que tenha entrado na reforma trabalhista, que eu saiba, não entrou. Tá? Então, a grande jogada aqui é o seguinte, o artigo 19 da DCT tem aparecido muito. Por quê? Porque o STF tomou algumas decisões 2019 e 20 em relação a esse artigo. Esse artigo ele fez o seguinte, aquelas pessoas que eram servidores públicos em 88, mas que entraram sem fazer concurso público, foram convertidas em servidores estáveis. Mas olha, não fizeram concurso público. Então, eles não são efetivos. Eles não tiveram concurso, nomeação, posse e exercício, mas conquistaram a estabilidade. Então, é possível, até hoje existem, tá, alguns, muito poucos, a maioria já morreu, mas é possível, sim, você ter um servidor que não tem efetividade, porque ele entrou por um outro caminho, mas que foi transformado em servidor estável depois que houve ali o artigo 19. E aqui também pode entrar, tá, aquela questão da reforma administrativa, né, que em 98 a gente teve a reforma, que alterou um monte de coisa, inclusive o artigo 39, depois em 2001 foi suspenso, 2007, 2000 não sei o quê. Então aconteceu isso também durante um tempo no Brasil, de, por exemplo, autarquias terem empregados públicos. E alguns entendimentos foram de que deveria se conceder estabilidade para esses caras. Mas essa questão aqui, ela é toda pautada, ou melhor, essa segunda parte, ela é pautada nesse artigo 19. Por isso, de novo, que além de tudo, o seu professor não tem só que saber a matéria, mas tem que estar ligado no que tem caído também. Que aí eu posso muito bem falar do artigo 19 da DCT com você na minha aula e deixar você devidamente preparado para a sua prova. Fechou?